Fui tentar chamar ele para eles saírem. Todo mundo morreu e eu fiquei. Eu só pensava em Deus. Eu tava imprensado, não tava sem respirar. E graças a Deus o meu colega aqui, ele chegou na hora também e consegui escapar. A tragédia provocada pela enchente no Recife foi a maior desde 1975. Pelo menos 128 pessoas morreram na repetição do drama enfrentado por moradores de outras cidades no Nordeste e no Sudeste do Brasil, também castigadas pelos efeitos dos extremos climáticos. A repetição cada vez mais frequente desses eventos encontra explicações na ciência. Um conjunto de fenômenos globais e localizados ajudam a compreender o que ocorreu neste ano. São as ondas de leste que estão provocando os temporais. Essas instabilidades se formam na costa da África e são transportadas pelos ventos alísios até o Nordeste brasileiro. Chegando lá, encontram uma região quente e esse calor ajuda a formar as nuvens de tempestade. Porém, existe um fator externo, também estudado pela ciência, que participa dessa explicação: a ação humana, por meio da constante emissão de carbono na atmosfera, o que aumenta a temperatura do planeta. E pela primeira vez, 23 pesquisadores de instituições de Brasil, Holanda, França, Reino Unido e Estados Unidos comprovaram que ações como a queima de combustível fóssil e o desmatamento aumentaram em 20% o volume de chuvas no Nordeste, o que só reforça outros achados do principal grupo de estudos sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas ameaçam o bem-estar da humanidade e a saúde do planeta e exigem ações urgentes, segundo um relatório divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC, na sigla em inglês, é um órgão das Nações Unidas que estuda essas mudanças. Mas afinal, de que forma os cientistas chegaram a esse resultado? Qual é a finalidade desse estudo? E que outros avanços científicos têm permitido acompanhar as variações do clima de forma a prevenir o impacto dos eventos extremos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira, que integra o projeto Um Só Planeta. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o meteorologista e pesquisador do INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lincoln Muniz Alves, que também é um dos autores desse estudo. E antes de seguir com a nossa entrevista, um lembrete importante. Hoje tem estreia de podcast aqui no Globo e na CBN. Os craques Vera Magalhães e Carlos Andreas apresentam 2+1, que sempre terá uma boa e surpreendente entrevista, todas as quintas, a partir das 18h. Agora sim, fique com a gente. Muniz Alves, em primeiro lugar, conta pra gente como foi esse trabalho, de formiguinha, que tem muita matemática envolvida e que permite concluir que, de fato, as emissões de gases que provocam o efeito estufa pela ação humana fez com que as chuvas no Nordeste esse ano fossem muito mais fortes, a ponto de serem tratadas como extremos climáticos e que provocaram todas as tragédias que nós vimos por aqui. Então, essa é uma análise que vem sendo feita por diversas instituições e pesquisadores do mundo inteiro, onde tenta, de alguma forma, fazer a atribuição de eventos extremos com a mudança do clima já em curso, né? Então, chama-se uma análise de atribuição, e ela é liderada aí por um grupo de pesquisadores da Inglaterra, e que, desta vez, contou com a participação de alguns pesquisadores brasileiros, entre eles eu e mais um colega aqui do INPE. E a ideia desse tipo de estudo é exatamente quantificar, o quanto um evento climático extremo, como, por exemplo, as chuvas que ocorreram no mês de maio e início de junho, em grande parte do litoral do Nordeste, e especificamente na região metropolitana do Recife, está associado de fato à mudança do clima ou simplesmente faz parte do ciclo da variabilidade natural. Então, para isso, é feita uma compilação de dados observados do passado e recente, para fazer esse diagnóstico se de fato esse evento
foi realmente extremo, se comparado com a série histórica do passado, né, os registros anteriores, e observar se já está tendo uma tendência de um aumento e frequência desses eventos ao longo das últimas décadas. Então, essa é uma primeira abordagem que o estudo traz. E, de fato, isso se constatou. Constatado isso, a gente parte para o uso de modelos climáticos globais, que é meio que como simulações matemáticas que tentam simular o planeta, o sistema climático, o planeta Terra, e as diversas interações que existem nele. E aí, para fazer essa quantificação de atribuição, é feito simulações considerando as emissões dos gases do efeito estufa e simulações sem os gases do efeito estufa. E dado essas simulações, né, se constatou que as chuvas que ocorreram em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, em meados de maio, início de junho, de fato tem em torno aí de chance de ser em 20% causado, de fato, pelo aquecimento global. Quer dizer, esse modelo ele mostra, então, um cenário hipotético também, né? Um cenário que exclui a ação humana para liberar carbono na atmosfera e consegue projetar qual seria a intensidade dessas chuvas não fosse a ação do homem, né? Exatamente, esse o experimento de laboratório, né? Os modelos fazem dois tipos de experimentos de simulação, um com as emissões já em curso e outro sem as emissões. E aí a gente vê as respostas desses dois resultados e atribui que, de fato, sem as emissões dos gases do efeito estufa, a intensidade dessa chuva não teria sido tão forte como foi observada. Onda de calor atinge o norte da Índia. A capital, Nova Delhi, marcou ontem 47 graus. Quem tem que sair de casa tenta se proteger ali da maneira que pode. Agora, Lincoln, quais outros extremos, mundo afora, Brasil, América, em outros continentes, que acabam tendo esse mesmo tipo de diagnóstico, considerando o uso dessa metodologia que foi aplicada para o Nordeste brasileiro? Se tem feito, né, nas outras regiões, por exemplo, ondas de calor, como aconteceu recentemente também na Índia, secas, como aconteceu no oeste dos Estados Unidos e também em partes da Europa. Então, esses são eventos extremos que, de alguma maneira, o grupo tem se debruçado para estudar e fazer essa atribuição. O que, de fato, é causado pela mudança do clima ou se faz parte da variabilidade natural do clima. O próprio semiárido nordestino sofre com isso, mas também outras regiões do Brasil têm enfrentado secas. É possível fazer a mesma relação que atribui à ação humana a ampliação da intensidade e a duração dessas secas? Sim, um caso em particular é um evento extremo, né, uma seca como essa que a gente teve e observou sobre a região do semiárido do Nordeste, de 2012 até 2015. É possível, sim, fazer esse tipo de estudo para eventos como esse. A gente não fez para o caso específico do semiárido nordestino, mas para as outras regiões do mundo, o grupo já fez esse tipo de análise e chegou à mesma conclusão. Agora, a gente no Brasil, o país é continental, né? E as secas já ocorreram, vão ocorrer, as chuvas igualmente. Pretende-se usar essa metodologia de forma sistemática aqui no Brasil justamente para, de alguma forma, ter um estudo, ter dados mais confiáveis e detectar a ação do homem nesses eventos, seja de seca ou de chuva? Na verdade, esse tipo de estudo, ele traz mais uma atenção, vamos dizer assim, um estudo provocativo para dizer que a mudança climática ela não é uma coisa de futuro, é uma coisa real que já está acontecendo nas diversas regiões do Brasil e nas diversas regiões do mundo. Chuva muito forte atingindo, por exemplo, a Alemanha e Bélgica. Nesses dois países, pelo menos 92 pessoas morreram e mais de 1.000 estão desaparecidas por causa das fortes chuvas que provocaram inundações. Então, essa informação que o estudo produz é que, de fato, é preciso olhar a mudança do clima como
um fato que já existe e não é coisa de futuro. Então é preciso também olhar a mudança do clima não só do aspecto ambiental, mas também como uma pesquisa, né, um assunto interdisciplinar que envolve desde da ciência, da academia, quanto a sociedade, quanto também os tomadores de decisão. É preciso toda a integração de todas essas três esferas, já que é um problema que atinge a todos. Lincoln, a gente teve um aumento da temperatura da Terra, né, já configurado, calculado, de 1,2 graus acima das temperaturas da era pré-industrial, né? No ano de 2020 já tinha subido 1,2. Nesse cenário de contínua emissão de gases que provocam um efeito estufa, com o aumento da temperatura da Terra já sendo verificado de uma maneira bastante efetiva, a gente pode dizer que novos eventos climáticos extremos já estão contratados nos próximos anos aqui no Brasil e no restante do mundo, com mais frequência? Sim, essa é uma das principais conclusões do painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, do qual eu também fiz parte, e no final do ano passado foi publicado o relatório, de que as evidências da mudança do clima, se baseando tanto na parte observacional, já indica essa mudança nos padrões climáticos em diversas regiões do planeta. E quando a gente olha para o futuro, pensando nas projeções, é indiscutível que as atividades humanas vai provocar, a cada fração de grau, eventos climáticos mais extremos, e aí incluindo ondas de calor, chuvas fortes, secas. Ou seja, né, Lincoln, a gente tem que se adaptar e tentar mitigar os impactos, né? Porque os eventos vão continuar acontecendo e toda vez que tem uma tragédia como essa no Nordeste, a resposta é sempre de que choveu mais do que era esperado. Só que esse esperado é relativo agora, né? Sim, exatamente. Assim, de novo, a mudança do clima, a gente não está falando mais de futuro, está falando de uma coisa que está acontecendo na nossa frente e na nossa janela. Então, é preciso investir em duas frentes, né? A maioria dos governos até agora tem ignorado a comunidade científica com todas essas evidências, né, que a ciência tem provocado. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas. Estive ano passado no Acre também. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Então, é fundamental trabalhar na questão da mitigação, que é relacionada à redução das emissões dos gases do efeito estufa, e também da questão da adaptação, né? Se adaptar a essa nova realidade. E as evidências têm mostrado, de uma maneira geral, que teve um aumento na consciência dos riscos relacionados à mudança do clima, né? Agora, a questão que de fato permanece é esse senso emergente de responsabilidade crescerá tão rápido o suficiente para induzir uma mudança no comportamento humano. E aí eu falo tanto de sociedade quanto também dos tomadores de decisão. Outro estudo com outro enfoque, mas que também contou com a sua participação e que detectou um método para prever com até 3 meses de antecedência a ocorrência desse tipo de evento, né? E para surpresa de muitos, as respostas estão bem longe daqui no Atlântico Norte. Como é que isso funciona? Esse outro estudo, ele tem uma característica um pouco diferente, porque ele teve a intenção, dado esse evento de seca intensa que a gente teve por vários anos consecutivos na região Nordeste, fazer uma previsão de como seria as próximas estações ou o período chuvoso para os próximos meses, né? Então, foi avaliado o clima da região Nordeste tem uma relação muito forte com as condições dos oceanos, em particular do Oceano Pacífico Equatorial, que tem os famosos eventos El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, ou Laninha, que seria o resfriamento, e esse comportamento climático das próximas estações
está muito associado a esse comportamento das temperaturas da superfície do mar do Oceano Pacífico. Nesse estudo, a gente explorou a contribuição também do Oceano Atlântico tropical. E a gente viu que o Oceano Atlântico tropical tem um fator preponderante na determinação da qualidade e na quantidade da estação chuvosa no semiárido nordestino. Então, esse método que foi desenvolvido, né, permite que, com uma certa antecedência de alguns meses, se consiga fazer previsões melhores possíveis para estimar como vai ser a qualidade, né, da estação chuvosa para o semiárido nordestino. E isso é fundamental principalmente para ações, né, de mitigação e adaptação a essa nova realidade que estamos vivendo, que é exatamente um aumento na frequência e intensidade de eventos extremos, seja ele de seca ou mesmo excesso de chuva. Com esse método é possível aferir no detalhe, por exemplo, que em determinado estado vai chover mais ou vai ter uma seca mais forte, ou isso aí é um pouco mais abrangente e serve apenas de um alerta mais generalizado para determinado país, no caso para o Brasil? Esse tipo de informação, vamos dizer assim, é um primeiro nível, né? Seria um alerta para os gestores ou instituições regionais ou locais, para que exista uma condição favorável para determinados tipos de evento, e a partir daí sim, dado o conhecimento, né, dessas instituições regionais ou estaduais ou locais, eles começariam a ter um monitoramento mais próximo dessas condições e aí sim fazer essa interlocução com a sociedade e com os tomadores de decisão. Lincoln, eu não sei se os modelos conseguem chegar nesse nível de detalhe, mas eu sempre fico me perguntando, né, qual é a parcela do Brasil, quanto o Brasil tem controle doméstico mesmo sobre esses extremos climáticos aqui. Claro que a gente tem fenômenos globais, o Ninho, o Laninha, o clima do mundo está todo interligado, mas temos também um aumento no desmatamento, nas queimadas da Amazônia, que a gente sabe que ajuda a regular a umidade, né, o transporte de umidade para outras regiões do país. Dá para a gente saber qual seria a participação do próprio Brasil e até que ponto a gente mesmo está contribuindo para esse tipo de catástrofe doméstica? Essa eu acho que é um dos grandes desafios da ciência, né? É quantificar o que cada país, né, estaria contribuindo de fato com esse cenário, essa nova realidade da mudança do clima. Fato é que não se tem esse número, mas a gente consegue fazer esse ranking, né, dos países que mais emitem os gases do efeito estufa e que, de uma maneira geral, está ligado diretamente à mudança do clima, né? E aí, quando a gente faz esse ranking, a gente sabe que os Estados Unidos, China, Índia são países industrializados, né, e que são os maiores poluidores. Porém, no caso do Brasil, tem uma grande parcela também expressiva nesse contexto e que advém, né, do uso e cobertura do solo, seja ele o desmatamento, né, ou seja ele o uso de forma indiscriminada do solo. 900 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho da área desmatada na região amazônica só em maio. Do total, cerca de 1/3 foi no Amazonas. Então, esse tipo de ação humana no Brasil, de alguma maneira, contribui, sim, para a mudança do clima. A gente não consegue quantificar qual seria a porcentagem disso, mas, independente de contribuir mais ou menos, é importante lembrar que a mudança do clima ela atinge a todos de forma igualmente. E, em particular, os países em desenvolvimento e são os mais vulneráveis, né? E a gente vê claramente, por exemplo, como aconteceu as chuvas intensas na região de Pernambuco, a própria seca no semiárido. Então, são eventos que independente de quem emite mais e quem emite menos, de alguma maneira já está sofrendo esses impactos da mudança do clima. Agora, a própria professora Luciana Gatti, né, tem estudos que relacionam o aumento da temperatura local
onde aumenta o desmatamento. Daí a gente vê literalmente a Amazônia sendo destruída pelas bordas, né? Diminuindo o total da sua área. A gente pode aferir que esse desmate, essa distribuição pelas bordas, diminuindo, portanto, a área total de Amazônia, vai nos levar a extremos, aumento da temperatura local, seguindo no raciocínio da pergunta da Carol? Sim, de fato sim. Aí são dois contextos, né? Tem a mudança das características locais ou regionais, como os resultados da Luciana Gatti destaca, né? Que as maiores temperaturas, mudança no ciclo hidrológico, de fato já está ocorrendo em grande parte das áreas desmatadas da Amazônia, até indicando um prolongamento da estação seca, isso a nível local e regional. E aí, associado a isso, né, a gente tem esse aspecto global da mudança do clima. Então, vamos imaginar que seria um efeito cascata intensificando desde o nível global até o local. A gente consegue medir qual é o efeito das previsões e alertas de chuva, porque sabemos que temos aí um sistema de monitoramento, algumas vezes o alerta falha, mas muitas vezes o alerta chega de que a chuva vem em grande quantidade, mas as pessoas não são removidas a tempo, ou não tem para onde ir, enfim, a gente sabe que tem todo um problema estrutural, né? Dá para quantificar o efeito dessas previsões e dos alertas sobre esse tipo de catástrofe? De uma maneira geral, desde meados de 2011, quando aconteceu o desastre, né, na região serrana do Rio, esse tipo de alerta, né, precoce vem melhorando cada vez mais. A própria criação do Centro Nacional de Desastres Naturais, o CEMADEM, foi motivado para isso. Hoje existe uma comunicação direta com as defesas civis, porém, o grande problema é que a maioria das cidades, como foi o caso específico da região metropolitana de Pernambuco, de Recife, né, tem o problema social e econômico muito intenso, o que vem, por muitas das vezes, agravar, né, esse extremo climático. Então, existe esse avanço do ponto de vista científico de informação, de prover a informação, com certa antecedência e acurácia também, porém, o que precisa, de fato, são medidas e ações, né, que de alguma maneira consiga tornar essas pessoas menos vulneráveis, né, ou seja, políticas de médio e longo prazo para, por exemplo, identificar áreas de risco e, de alguma maneira, tirar essas pessoas das áreas de risco, porque mesmo prevendo a chuva, a gente não pode dizer que não vai chover. Lincoln Muniz Alves, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para você. Muito obrigado, Lincoln, um grande abraço. Muito obrigado, abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.